Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos estar iniciando hoje a nossa quarta aula do curso, do estudo do curso preparatório de Espiritismo. E nessa primeira fase, nós vamos então estar revendo as questões das atividades da aula 3. Então, vamos lá. Aula 3. Nós temos aqui a primeira questão, que é: qual a importância do estudo do Espiritismo? Alguém gostaria de fazê-la responder conforme sua interpretação? Posso responder. Pois. Peraí, pronto. Com a importância do estudo do Espiritismo. O estudo é fundamental no Espiritismo porque permite compreender princípios da doutrina de forma consciente, fortalecendo o raciocínio e a fé, que é aquela que se baseia no entendimento e não apenas na crença cega. Muito bem. Então, nós vemos que, basicamente, a importância do Espiritismo na questão do estudo é justamente a gente, através do conhecimento, poder estar exercendo a fé raciocinada, né? Que é o que a doutrina prega. Se nós não conhecermos, se nós não estudarmos, como que nós poderemos ter o discernimento entre o que é bom e o que é mal, né? Então, o estudo é a base de tudo. A segunda, alguém respondeu de forma diferente, gostaria de complementar? Eu queria falar, Inês, eu pus assim, eu acho que é quase igual que a Angélica falou, pus assim, ó, ter importância, saber necessidade, ter de... eu estou entendendo a letra. Ter de sujeitar, compreender, estudo, reforçar nosso conhecimento, assim distinguir o que é bom e mal sobre as energias e experiência das reuniões. Tá bom, né? Quase igual, né? Focando a questão do estudo, que é a base de tudo, tudo que vem além disso é um bom complemento. Tá bom. Aí a segunda, por que se deve evitar reuniões frívolas? Quem gostaria? Posso responder? Pode. Eu pus assim, porque dão uma ideia falsa do caráter do espiritismo. São um grave inconveniente para os novatos que assistem à reunião. Muito bem. Exatamente isso, né? Porque as ditas reuniões frívolas, elas são compostas por pessoas que não têm o conhecimento suficiente em questões de estudo, que normalmente querem fazer as coisas de acordo com o seu discernimento, com o seu controle, com a forma como acredita que deva ser conduzido. E aí as pessoas que também são sem conhecimento, mas que estão se aproximando da doutrina, vão estranhar, né? Se as pessoas que supostamente, sendo adeptos, têm uma postura que não seja de acordo com a codificação, vai sair com uma impressão, muitas vezes, pior do que quando entrou, e aí generaliza, né, com relação a todas as coisas, por ter tido uma má experiência. Por isso é que a gente reforça a questão da primeira pergunta, que é que o estudo é a base de tudo. E a terceira, como procedem os que desconhecem o espiritismo? Quem gostaria? Eu vou responder. Posso responder? Deixa a Cecília responder essa, Silvinha, você já fez a anterior. Responde, Cecília. Obrigada. Então, eu tive um pouquinho de dúvida nessa. Aí eu lembrei daquele vídeo que você mandou sobre o Frei Gilson, o nome dele, eu acho. Tá famoso o Frei.
Aí eu vi e eu consegui responder inspirado no vídeo também. Eu coloquei, eles procedem menos convencidos do espiritismo quando participam de reuniões frívolas. Portanto, ridicularizam a doutrina com argumentos como o espiritismo é magia ou ele é pautado na adivinhação. Uhum. Concluiu aí? Sim. Então, basicamente, essa estava até que meio respondida com a questão da segunda, né? Que as pessoas que desconhecem, que não estudam, imagina que os fenômenos espíritas se produzem de acordo com a vontade deles, de acordo com algo físico, químico, meio que materialista, e a gente sabe que não é assim, né? Sempre que a gente procura algum tipo de informação com relação à psicografia, nós já devemos ter visto, acredito que todos vocês, que Chico Xavier sempre dizia, né, que o telefone toca de lá para cá, ou seja, é o plano espiritual que direcione e encaminha aqueles que darão a comunicação, e não o que eu desejo estar recebendo como dirigente de um trabalho de psicografia e assim sucessivamente, né? Então, as pessoas que não conhecem, elas têm a pretensão de que pode submeter tudo à sua vontade, não tendo as condições necessárias favoráveis para que fenômenos de fato aconteçam e sejam passíveis de observação concludentes dentro do que a doutrina prega. Porque não é sempre que as coisas acontecem e da forma a nos direcionar, é como o Chico disse, o telefone toca de lá para cá, isso em todos os aspectos. Então, as pessoas que já são incrédulas, quando vão por curiosidade ou coisa parecida, acabam saindo menos convencidos do que quando entraram, porque somente o estudo, tanto para esses iniciantes, como para esses que tentam dirigir e direcionar as coisas, sem ter o estudo embasado dentro dos critérios que são estabelecidos pela doutrina, não vão ter à luz a observação da razão que propicia o conhecimento. Então, de uma forma resumida, o que você colocou está certo. Só que eu fiz essa resposta um pouquinho mais elaborada para ficar um pouco mais didático. Você entendeu agora, dentro desse mecanismo todo, qual seria a resposta, independente do vídeo do Frei? Entendi e já completei aqui também. Perfeito. Aí depois nós temos a quarta. Como deve conduzir-se quem deseja instruir-se seriamente na doutrina espírita? Quem gostaria? Posso responder? Fala, Silvinha. Eu pus assim, nós temos que instruir-se seriamente. Não, somente os estudos irão instruir. Fazer curso, fazer evangelho no lar, fazer prece, tomar passe e ler livros da codificação. Certo, perfeito. Além disso, tem também uma parte que, de certa forma, já foi comentada na questão anterior, né? Que em se tratando de fenômenos interessantes e concludentes, você deve armar-se, além do estudo, também de muita paciência e perseverança, e sujeitar-se ao que é preciso, baseando-se dentro daquilo que a doutrina prega e que você vai aprender através de estudo, pois, de outro modo, não tem como você tratar do assunto. Vamos, então, para a quinta. Quais os elementos essenciais, materiais e espirituais que formam o homem? Alguém gostaria? Eu respondo. O ser humano é formado por 3 elementos essenciais: alma, o espírito, que é o princípio inteligente, o corpo físico, né, que é o envoltório material, que permite a interação aqui no mundo físico, e o perispírito, que é o corpo fluídico, né, que faz o intermédio entre o espírito e o corpo físico. Exatamente, é isso mesmo.
Então, a alma é o espírito, onde tem o princípio inteligente, onde reside o pensamento, onde nós temos todo o nosso senso moral, a nossa vontade, a nossa centelha divina. O corpo, né, de carne, a matéria que nós vamos abandonar ao desencarnarmos, e o perispírito, que é um envoltório mais leve, porém imponderável, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo durante a encarnação. Muito bem. A sexta e última pergunta. Qual a diferença entre alma e espírito? Quem gostaria? Posso responder? Pode, a Silvinha tá que tá, hein? Eu fiz assim, é a mesma coisa, mas o aspecto é diferente. A alma é que eu vi você falando para a gente ter mais entendimento, né? A alma é um espírito encarnado, o espírito é um corpo desencarnado. É. A alma e o espírito, essencialmente, são as mesmas coisas. O que difere a denominação é o estado em que eles se encontram. Então, a gente costuma dizer que a alma é o espírito encarnado. Então, estando encarnado, a alma, que é o espírito, só que agora em estado encarnado, mais o perispírito, mais o corpo físico, compõe, então, a alma durante o período em que estiver aqui na Terra. Uma vez desencarnado, o corpo físico é abandonado, e aí o espírito vai para o plano etéreo com o perispírito, que é uma cópia idêntica do corpo físico que aqui ficou. Então, enquanto você está no plano espiritual desencarnado, você denomina como espírito. Quando você está encarnado aqui na Terra, então a gente denomina alma, que é o espírito encarnado, junto com o perispírito e com o corpo físico. Vocês ainda têm alguma dúvida com relação a isso? Alguém respondeu de forma diferente? Gostaria de complementar? Não. Respondi igual. Ah, tá. Bom, então vamos agora para a famigerada frase da reforma íntima. Aí nós temos, então, é sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Essa frase é do sinal verde, página 18, item 6, no recinto doméstico. Alguém gostaria de estar fazendo aí a colocação? Eu posso Eu falar. faço. Tá pode bom. fazer. Fala, Sim. Não, pode fazer. Depois eu Tá falo. bom, vou fazer então. Eu tive um pouco de dificuldade nessa, não sei, parecia que eu não me via ali, mas enfim, pode ser uma falha minha, mas eu coloquei assim. Eu procuro ser uma pessoa compreensiva e na maioria das vezes acabo cedendo em nome da harmonia, especialmente quando percebo que o diálogo é mais importante do que ter razão. Não me considero uma pessoa egoísta, mas reconheço que tem muito a melhorar no processo de reforma íntima. Não sei, eu fiquei e não consegui escrever mais. Talvez porque eu não consegui me enxergar na situação. Não me acho tão assim, mas não quer dizer que eu não seja também, né? Ninguém aqui, não sou perfeita também, pode ser que tenha falhas. Mas coloquei isso. Com certeza todos nós temos. Uhum. Mais alguém gostaria de falar? Eu vou falar o meu. Hum. O meu foi diferente da Angélica. Eu disse, nossa. Mas assim, ó, nesse contexto, eu acho difícil. Às vezes, o orgulho bate forte. Eu acho que eu sempre estou com a razão. Principalmente se me fala coisas que ficam no meu coração. Fico uns dias aborrecida, mas depois ponho a pensar. E dou o braço a torcer. Eu penso, me magoou, vou dar o desprezo. Mas logo faço tudo, mas a fazer tudo o que falo para mim mesma que não vou fazer. Mas acabo fazendo tudo o que eu acabo falando que não vou fazer, acabo fazendo. Sei que se começa uma discussão, eu sei que se começa uma discussão, eu tenho uma parte de culpa para a pessoa me ferir. Com palavras, eu também coloco o dedo na ferida e faço sangrar. E penso, bom, chumbo trocado não dói, né? Mas estou fazendo. Sei que eu tenho que me conter
E me silenciar mais, mas é difícil, viu, Irene? Essa parte é mais difícil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, né, Silvia? Mas pelo menos eu estou reconhecendo meus erros, né? É Isso é meio caminho andado, viu? 50% do caminho, viu? Reconhecer, porque aquilo que a gente não reconhece não existe, então não trabalha. É meio caminho andado, né, Irene? Nós estamos querendo se melhorar, mas às vezes as pessoas não deixam, né? As pessoas não deixam, né? Mais alguém gostaria de colocar? Eu queria ler o meu, então. Pode ler. Assim, penso que não há como convencer ninguém sobre um ponto de vista pessoal. O equilíbrio é sempre a melhor saída. Tento, no meu dia a dia, relevar opiniões contrárias e tento enxergar o tipo de pensamento que leva a outra pessoa a chegar a uma determinada conclusão, ou mesmo uma ação. Estou aberta, inclusive, a alterar meu ponto de vista caso encontre coerência nas ações e nas atitudes da outra pessoa. Uhum. Mais alguém? Bom, então, para fazer considerações gerais, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequenas demonstrações e renúncia a pontos de vista. Então, essa frase, ela aborda a questão, assim, do relacionamento interpessoal, principalmente com as pessoas com quem nós temos dificuldades de relacionamento. Isso pode ser principalmente no nosso lar, na nossa intimidade, que são as pessoas com as quais tanto elas como nós nos expressamos realmente como somos, usamos menos máscaras, nos expomos, de fato. Então, é onde as arestas falam mais alto, principalmente quando nós temos dificuldades de relacionamento mesmo, porque temos questões a serem ressignificadas com essas mesmas pessoas por experiências de vidas passadas. Então, para nós que estamos iniciando aí o estudo na doutrina espírita e conhecendo esses mecanismos, né, que eu costumo dizer que são as leis que regem o mundo material e o mundo espiritual, então a gente passa a ter uma maior consciência de que as dificuldades existem, sim, por diversos motivos, como eu falei. Podem ser arestas de vidas anteriores, pequenos desafetos, mas a gente sabe que nós estamos juntos para ressignificar tudo isso, para alterar desamor em amor, inimizade em amizade, para que possamos amenizar tudo aquilo que a gente traz de resquício negativo com relação ao outro. Porque, como, por exemplo, a Silvia citou, que às vezes as pessoas não deixam, né? O que seria esse parecer, às vezes as pessoas não deixam? É porque nos relacionamentos a gente costuma despertar gatilhos no outro. Então são coisas que muitas vezes, para qualquer um, é algo bobo, algo besta. Mas como você já tem, de certa forma, algo que você já viveu anteriormente com aquela pessoa e que está gravado no seu inconsciente, está gravado nos seus corpos sutis, que você não tem acesso 100% das lembranças por causa do véu do esquecimento do passado, mas às vezes uma postura, uma fala, por mais boba que seja, desperta aquele gatilho. E aí, inexplicavelmente, você sente uma irritação que não sentiria se aquela mesma situação ocorresse com outra pessoa. Por isso é que é natural, como a Silvia disse, as pessoas não deixam, é porque os gatilhos existem. Mas, para nós que estamos tentando trabalhar na nossa reforma íntima, ninguém aqui é santo, a gente escorrega muito todos os dias, mesmo tendo os conhecimentos, mas a tendência é que a nossa escorregada se torne cada vez menor, né? Cada vez menos frequente.
Então, é por isso que aqui diz, é possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a ponto de vista. Então, não é como, por exemplo, a Cíntia colocou, que ela está disposta a mudar o ponto de vista dela se ela vê coerência naquilo que a outra pessoa está passando. Esse seria um exercício, digamos assim, da fé raciocinada, de acordo com o conhecimento que ela tem da vida, do fórum íntimo e das coisas assim. E isso é muito bom. A gente realmente muda quando a gente percebe que outro valor, outro ponto de vista vai nos propiciar maior autoconhecimento, maior elevação moral e espiritual, então a gente muda. Mas, normalmente, isso não acontece todos os dias, principalmente com as pessoas com quem a gente tem essas dificuldades, assim, de relacionamento. Então, a partir da tentativa de ter empatia, como a Cíntia colocou, que ela tenta entender o móvel daquela pessoa agir ou falar daquela forma. Então, ela está praticando a empatia, por quê? A forma como aquela pessoa agiu e age diariamente, que acaba não deixando, como diz a Silvinha, é fruto de toda a vivência reencarnatória anterior que essa pessoa teve, é fruto do meio que a pessoa está inserida hoje, é fruto da educação que essa pessoa tem, e é fruto também dos ajustes que ela precisa ter conosco. Então, é normal que haja esse tipo de aresta assim, a ser demonstrada. Então, esse entendimento mútuo, quando a gente se dispõe a ceder, é basicamente aparar as arestas. Chega na época da primavera, você vai lá e você vai podar a sua roseira. Você tira as arestas que são necessárias tirar da roseira, para que ela possa, na primavera, florir mais forte, mais firme, mais bonita, mais segura. Então, você tirou aquilo que poderia ser tirado, que não ia fazer falta e que estaria atrapalhando esse florescer na próxima estação. Então, quando a gente se predispõe a ceder um pouco, é uma demonstração de boa vontade que, muitas vezes, causa um impacto tanto energético quanto de compreensão no outro, e o outro entende que ele também pode ceder um pouco mais. Agora, quando nós pensamos na questão do revide, porque nos magoamos, ferimos o nosso orgulho, ficamos melindrados, que também tudo isso faz parte da vida, é absolutamente natural. Mas cada vez que a gente for tomado por um sentimento desse, procura pensar de si para si internamente o porquê que eu estou me sentindo magoado, porquê que eu estou me sentindo melindrado. E vai ter muitas ocasiões em que, apesar de você passar tudo isso pelo seu crivo, você ainda vai continuar achando que tudo aquilo que você está sentindo é porque a sua intenção não foi aquela, é porque a sua atitude é outra, e você pode estar muito certo, né? Não é porque a gente se sente assim que é 100% em virtude do nosso orgulho, da nossa vaidade, tem bastante disso, mas muitas vezes a gente pode sim estar bem intencionado, com o coração puro, bem engajado em determinada coisa, e uma pessoa, uma situação, nós não somos vistos dessa forma. E aí o nosso coração se fere, porque a gente deu o melhor e não que esperasse uma retribuição, mas que não foi visto como a gente gostaria. Mas isso também faz parte da natureza humana. Então, quanto mais a gente puder esmiuçar o que nós estamos sentindo, tentar compreender esses mecanismos, tanto do outro como o nosso, e buscar exercitar, né, os ensinamentos de Jesus, que aqui caberia, digamos, entre aspas, o dar a outra face, que não significa dar a cara a tapa, mas sim dar uma nova oportunidade, dar mais uma chance, para que a gente tente ter uma resposta diferente na próxima aresta, digamos assim, que teremos com essa pessoa.
E aí, se nós vamos criando esses mecanismos de entendimento, de ceder um pouco, óbvio, desde que nada disso fira os nossos valores, né? A gente não vai ceder em coisas que são inegociáveis. A gente não pode ferir as nossas crenças, os nossos valores, mas a gente pode conversar e explicar e tentar fazer a outra pessoa entender também, se houver a disponibilidade para esse diálogo. Então, é mais ou menos nesse contexto que eu vejo a proposta dessa frase. A gente tem que ter essa consciência de que nós estamos aqui para transformar, para transmutar, para nos elevar nesses relacionamentos e procurar dar o nosso melhor, para que a gente tenha realmente sucesso nessa empreitada, porque é difícil, é muito difícil. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos passar para a aula. Acho que podemos passar para a aula, né? Quem cala consente. Então, vamos lá. Vamos ver aqui para compartilhar. Tá tudo certinho aí para vocês? Certinho. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa aula 4 do estudo, né? E nós temos a parte A, que é a reencarnação e evolução dos espíritos. Temos a parte B, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E temos a parte C, que são as atividades, né? As 6 questões propostas pelo tema, mais a frase de reflexão. E aí nós vamos para o slide 1. Nós vemos aqui uma imagem, onde nós vemos uma pessoa subindo aí uns degraus. E tem a frase: a reencarnação é uma necessidade da alma imperfeita, que através das experiências na matéria, aprende o que necessita para a sua definitiva libertação da ignorância e conquista do direito de viver na vida eterna. Então, aqui foi uma frase que resume muito bem, né? Porque, como nós já dissemos, nós somos imperfeitos, somos falíveis, somos. E por assim ser é que nós temos a necessidade de receber essa oportunidade de reencarnar para que a gente possa, através das experiências na matéria, poder crescer moral e espiritualmente até chegarmos num ponto em que a gente adquira o direito de viver na vida eterna sem ter a necessidade de voltar, porque um dia isso vai acontecer. E aí nós vamos para o slide, né? Esse slide 2. Ele fala a respeito do espiritismo. Então nós vemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele é o consolador prometido por Jesus, que iria nos acompanhar até o momento em que nós estivéssemos assim mais evoluídos e que viessem então novos conhecimentos. Jesus já disse isso na sua passagem pela Terra, que ele ensinava através de parábolas, mas que ele enviaria o Consolador prometido. Então, o Espiritismo ele traz no seu seio o cristianismo puro, redivivo através da fé raciocinada. Ele esclarece os laços da alma e do corpo, que é o que nós temos visto nas aulas anteriores, né? A composição que compõe a alma encarnada, tudo isso que nós já vimos. E também ele esclarece os mistérios da morte, porque para as outras religiões que nós vimos também nas aulas anteriores, a materialista, a dogmática e tantas as outras, ficava sempre uma lacuna com relação ao que teria, qual era o mistério que
acobertaria, então, o fenômeno da morte. E o Espiritismo, ele traz luz sobre tudo isso, sobre a desencarnação, sobre o corpo físico, que aqui fica, sobre a cópia, que é o nosso perispírito, que segue conosco, o plano espiritual, sobre as colônias espirituais, a fase de transição, a nossa vida no plano espiritual, enquanto espíritos, né, nos apresentando com o nosso perispírito, e tudo aquilo que a gente faz, que a gente conhece através das literaturas, na erraticidade, que é o período da desencarnação, nos preparando e adquirindo lá também conhecimento e evolução para uma próxima oportunidade. E também ele esclareceu que todos nós temos a mesma origem, né? Todos temos a mesma origem, fomos criados simples e ignorantes, e com todo o cabedal de potencial para que possamos, assim, progredir. E esclarece também a questão de sermos dotados do nosso livre-arbítrio, que a evolução é uma conquista pessoal, individual, e que não existe nenhum tipo de favoritismo, que a cada um é dado segundo as suas obras. E aí, deixa eu ver se já está nesse slide. A Cintia levantou a mão. Ah, é? Aí eu acabei não vendo. Espera aí, só um instantinho. Pode falar, Cíntia. Deixa eu te perguntar, existe, assim, algum número aproximado de quantas vezes a gente reencarna? Não, porque cada um evolui de uma forma e um tempo diferenciado, né? Então, você pode estar aproveitando as suas experiências reencarnatórias de uma forma mais efetiva do que eu, por exemplo. E assim pode ser que no final de um determinado período aí de evolução, você possa ter um número menor de necessidade de voltar do que eu. Mas não existe um número limitado, cada um vai de acordo com a necessidade, com aquilo que precisa conquistar mesmo, e assim vai sendo feito de acordo com o planeta que a pessoa tem afinidade. Até que quando chega no momento, como nós estamos hoje, em que, se você não está energeticamente preparado para permanecer nesse planeta, você é selecionado, entre aspas, exilado, para um outro mundo condizente com seu estágio vibracional, enquanto outros podem permanecer aqui numa outra fase da transição. Então, só nesse fato, já se vê que você tendo sido recambiada para um outro mundo, você já vai, de certa forma, estar estagiando num planeta que está numa categoria um pouquinho atrás daquela que você já poderia estar se tivesse apresentado uma melhor condição, entendeu? Então, não existe um número determinado. Entendi. É que assim, eu pensava que assim não dava para regredir, entendeu? Só para avançar. Sim, o que você adquire de conhecimento não retroage. Você pode ficar estacionária. E se você fica estacionária, reticente a continuar progredindo, você, digamos, não consegue ter o padrão vibratório para permanecer na regeneração, enquanto outros conseguem. Então, você vai para um mundo semelhante ao que nós estamos agora, e você vai estar continuando a sua evolução lá. E os demais que já estão na regeneração, onde vai ter uma maior predominância do bem, a coisa fica até um pouquinho mais fácil de se conviver, de se incentivar a você também ser ainda maior. Porque muitos de nós, às vezes, até se priva de fazer determinado ato de caridade com uma pessoa que você vê na rua, porque você tem receio. Você fica pensando, será que é uma ameaça? Será que é algo que alguém está tramando para que outro venha e me aborde? A gente tem esses receios. E conforme a gente vai evoluindo e as pessoas estando como um todo num estágio melhor, essas situações já não ocorrerão.
Vai ficar mais fácil de você se desenvolver também nesse aspecto. Então, tudo aquilo que você ressignificou, que você cresceu moral e espiritualmente, é seu. É sua conquista individual, está marcado no seu perispírito, você conquistou, e você não vai mais voltar a ter deslizes naquelas áreas. Mas você pode permanecer estacionário por um período que é seu. Entendi. Tem gente que acaba, vamos supor, desencarnando, e aí por uma maneira traumática ou não, ou por estar com raiva, ou qualquer circunstância que tenha levado àquele desencarne, pode ficar dezenas, centenas de anos estacionados no próprio plano espiritual, em determinadas zonas, ainda revivendo todos aqueles episódios, até que um dia é resgatado, é recambiado para uma colônia espiritual, é orientado, e aí tem todo aquele período que já deveria ter tido de adaptação, para que ele retome a sua caminhada e se prepare para uma nova reencarnação. Então, se você algum dia presenciou algum tipo de trabalho espiritual, de encaminhamentos de entidades desencarnadas, é muito comum ser verificado muitas vezes pessoas que estão há dezenas ou centenas de anos vivendo naquele espaço-tempo, ainda buscando algum tipo de vingança, alguma coisa assim, e perdeu estacionário esse período de tempo onde já poderia ter reencarnado uma, duas vezes, entendeu? Então, isso é que a gente chama de estar estagnado, parado, mas retroagir, jamais. Eu tenho uma dúvida. Essa questão de quando os espíritos ficam nas ondas umbralinas, enfim, presos na sua própria energia, pensamento, não necessariamente eles vão refletir sobre aquilo que, enfim, que eles fizeram. Porque eu acredito que nem todos têm a consciência do que está acontecendo. Então, se depender muitas vezes deles, eles ficam ali eternamente, exceto quando são resgatados, ou não. Aquela penitência, teoricamente, vai fazer com que ele raciocine, reflita, e aí muda a energia e faça com que ele seja visto, ou enfim, resgatado. Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, não é? Ou não necessariamente. Normalmente, quando um espírito está assim estagnado dessa forma, ele realmente tem um desequilíbrio e não tem essa capacidade de estar raciocinando, refletindo, ver onde errei, o que eu poderia ter feito. Isso não. Uhum. Mas o tempo de permanência, o sofrimento, reviver repetidas vezes determinadas cenas, determinadas coisas traumáticas, e o tempo decorrido, a fragilidade que se sente, porque dependendo de onde você esteja, como você esteja, você está sujeito a frio, a sede, a fome, a perturbação de outros espíritos que muitas vezes querem só perturbar mesmo, ou são desafetos antigos, ou fazem parte daquele processo que acabou deixando ele ali. Então, tudo isso vai gerando um cansaço extremo no espírito, digamos assim. E quando chega num estágio em que ele, sentindo esse cansaço, ele sente a necessidade de uma mudança, ele sente eu não sei se a palavra correta seria arrependimento, mas é aquela necessidade de voltar a viver de uma forma mais leve. Ele almeja algo diferente daquilo. Então, automaticamente, ele vai abandonando aquele sentimento que no começo era muito forte, de vingança, de querer fazer justiça, de incompreensão com relação a tudo que se abateu sobre ele. Isso vai ficando em segundo plano. E aí ele vai mudando o seu padrão energético. E ao mudar o seu padrão energético, os socorristas que sempre estiveram por ali conseguem ter acesso a ele e ele aceita o socorro. Entendi. Faz sentido. Jane, Hum,
São esses espíritos que ficam nessas zonas que são os obsessores? Que a gente chama de espírito obsessor? Olha, essa categoria que eu estava explicando para a Angélica são espíritos que estão em estado de perturbação e presos num espaço-tempo, ainda alimentando muita coisa ruim com relação à situação e outros, mas não é esse tipo de obsessão mais corriqueira que a gente vê aí no dia a dia, porque eles estão restritos a aquilo lá, eles não têm consciência. Eles acreditam que conseguem até, dependendo da força mental e da fragilidade moral de quem é o seu desafeto, ele consiga afetar. Mas, normalmente, os nossos obsessores do dia a dia são aqueles que têm afinidade conosco, que gostam de frequentar os lugares que nós frequentamos, que gostam das energias que nós emanamos quando estamos fazendo aquilo que eles gostariam de estar fazendo. E eu vou dar alguns exemplos toscos, mas só para que vocês consigam entender melhor. Então, sei lá, você é fumante. Então, você nunca fuma sozinha. Você vai fazer uso de alguma droga recreativa, você nunca faz sozinho. Você vai em algum tipo de lugar com uma energia, uma sensualidade muito grande, você nunca está sozinho. Então, a nossa moral, a nossa retidão é a nossa maior blindagem nos locais onde a gente vai. Mas é claro que à medida que você vai transformando a sua energia, a sua frequência, você não se sente bem, não tem desejo de frequentar determinados lugares. Então você simplesmente não vai, né? Então não sei se você conseguiu entender. E Tudo posso fazer outra pergunta? Quando você falou que a gente pode reencarnar em outros planetas, isso é depois dessa fase que a gente está vivendo, ou sempre aconteceu? Tipo, eu já reencarnei em outros planetas, mas ou sempre reencarnei na Terra porque eu tô aqui, ou a pessoa que está em outro planeta sempre reencarnou lá? Como que acontece isso? Nós somos seres do mundo. E não existe somente o planeta Terra habitado. Existem outras galáxias, outros mundos, existem dimensões habitáveis que os nossos sentidos não captam. Então, o fato de você não ver vida ali não significa que não tenha. Então, nós podemos sim já termos vindo de outros planetas. Igual quando eu falei a respeito dos exilados de Capela, Capela era um outro planeta de outro sistema solar. E aí o pessoal veio recambiado para cá. Foi nesse período que estamos agora, assim, de transição planetária. Mas muitas vezes não precisa estar na transição. Se você está num mundo com uma energia X e o seu comportamento, a sua energia não é condizente com ele, você é convidado a ter uma experiência num outro mais adequado à sua energia, sem ser necessariamente o período de transição daquele mundo. Eu vi um vídeo onde acho que era o Geraldino que estava comentando que fizeram essa pergunta para Chico Xavier. E ele disse que todo aquele que crê na reencarnação, que crê na existência do espírito, na continuidade da vida depois da matéria, são espíritos que já vieram de outros mundos. E aqueles que têm uma tendência mais materialista, ou de não acreditar na pré-existência do espírito, já podem ser espíritos aqui do planeta Terra mesmo. Só comentou esse assunto, eu estava escutando um podcast esse dia, era de EQM, né, que é aquela experiência pós-morte, enfim. E aí a pessoa fazia também projeção astral consciente, né? E aí ela falou que ela queria saber o que ela era nas outras vidas, enfim. E aí vai um pouco com esse assunto, porque ele, no plano encarnatório dele, ele teve a opção de escolher de estar na Terra ou estar em outro planeta. E aí, de acordo com o plano encarnatório dele, com os planos que ele tinha, enfim, ao que se melhorar,
ele achou que deveria vir, e junto com o mentor, vir para a Terra, em vez de ir para outro planeta. Então, dependendo da situação, dependendo da pessoa, tem essa escolha também, mas nem todo mundo tem essa possibilidade de escolha, né? Sim, se você tem condições de escolher e de participar, até do seu plano reencarnatório, você participa. Então, existe sim, mas são casos mais isolados, né? No geralzão, é isso escolhe, aí. não. É. Bom, então podemos continuar? Ó, depois não reclame se a gente passar aí um pouquinho do tempo, hein? Porque ficamos bastante tempo aqui nas perguntinhas. Bom, então eu falei a respeito do espiritismo, né? Do que ele esclarece, da ausência de favoritismo. E aí, com relação à evolução, né? O espírito evolui através das provas a que se submete, porque ele vai aprendendo, vai adquirindo aprendizagem, cada um dentro da sua capacidade. Enquanto um extrai o aprendizado, outros podem se revoltar com uma mesma situação, e aí, entre aspas, eles não são promovidos, né? Vai ter que repetir uma outra circunstância que venha trazer aquele mesmo tipo de conhecimento. E aí é onde a gente tem a diferença dos desníveis de cada um com relação à evolução moral e espiritual e o número de vezes que tem a necessidade de reencarnar, né? E que todo conhecimento adquirido é perpetuado, não retroage, mas pode ficar o espírito em estado estacionário, tanto na vida do mundo quanto na vida espiritual. E evoluindo, ampliando os conhecimentos, ele consegue identificar o que mais o afasta de Deus. E aí o seu livre-arbítrio se aprimora, né? Por exemplo, os exemplos que eu passei para a Cecília com relação a certos locais, ambientes, atitudes, vícios, energias que a gente pode compartilhar e desenvolver, vão estar, não digo nos distanciando de Deus, mas nos tornando um pouco mais impermeáveis em termos de acessibilidade a essas energias mais sutis, que vêm através de Deus e do conhecimento. E a liberdade de escolha dada por Deus gera méritos individuais a cada criatura. Por isso é que a reencarnação, ela é uma conquista individual que cada um vai tendo a respeito disso. Bom, agora deixa eu ver aqui, que eu acho que eu fechei aqui uma tela. E vamos ver. Eu gostei do que você falou, nos torna mais impermeáveis como é que chama? As energias sutis. Gostei disso. É igual o pessoal que é refratário, vai tomar um passe e não está ali aberto, a energia bate e volta, né? Não vai. Aí, achei aqui, a gente estava no slide 3, agora vamos para o quarto. Então, aqui no slide 4. O slide 4, ele já está falando a respeito da reencarnação. Então, a gente vê que antes do advento do Cristo planetário, as civilizações mais antigas, elas já possuíam um sentimento da imortalidade do espírito. E sempre foi se falado a respeito de entidades, profetas antigos, né? E mesmo antes disso, eles já se falavam, na época de Jesus, que João Batista, que foi o precursor, era primo de Jesus e veio preparar o seu caminho, era uma reencarnação do Elias, do profeta Elias. E além de todas as respostas que a gente conseguiu fazer luz através das indagações quanto à justiça divina, que a reencarnação, ela justifica tudo aquilo que a gente estava pensando, né? Que se Deus é soberanamente justo e bom, por que teria as desigualdades de saúde,
de mortes prematuras, de situações e oportunidades que são inerentes a cada um com relação à vida. Então, a reencarnação, ela traz um reforço à questão da justiça divina com relação a tudo isso. E somando tudo isso, tem todo o conhecimento que nós recebemos dos espíritos de luz a respeito da equipe do Espírito da Verdade, que trouxe todos aqueles esclarecimentos através da codificação. E falaram muito a respeito da reencarnação. E aí, nós nos deparamos... esse aqui é a respeito da justiça divina, eu até já falei, só não tinha mudado o slide, né? Como eu falei, eu oriento a todo mundo que estiver assistindo gravado, que dê uma pausa e leia cada um deles, né? E aí nós temos aqui no meio desse slide a questão, por que nós nos esquecemos? Muitas vezes, até eu já me questionei, eu já vi na internet muita gente aí que coloca material voltado à espiritualidade, dizendo que não é justo a gente esquecer o que fomos, o que já conquistamos e tudo mais, né? Que é um recomeçar novamente. Então, há esse questionamento, por que nós esquecemos? Então, na literatura espírita, ele sempre diz que é um benefício que é nos dado para o nosso próprio bem. Porque quando nós voltamos, se nós nos lembrarmos das dificuldades que nós temos e por que nós temos, com muitas pessoas que nos cercam diariamente, como, por exemplo, pessoas muito próximas, nós não teríamos, muitas vezes, equilíbrio para reiniciar uma trajetória com elas de transmutação de sentimentos. A gente poderia reacender todo o negativismo que temos com relação àquele relacionamento, e aí já estaria completamente perdido todo o trabalho do processo reencarnatório, que foi juntar as pessoas para reencarnar em determinadas épocas, para gerar determinados filhos e para estarem juntos aqui de determinada forma. Da mesma forma, se você se lembrasse de algumas coisas que você já pode ter feito, meritórias na vida, em favor da comunidade, ou coisa parecida, que muitas vezes até nem reflete muito na sua moral, quando você se deixa levar mais pelo orgulho e pela vaidade, você também poderia ressuscitar um índice muito maior desses sentimentos que você tem que trabalhar e aparar as arestas, tendo essa lembrança. Mas, principalmente, como nós não fizemos muita coisa boa, o principal benefício do esquecimento do passado é para que a gente possa realmente suportar uma nova experiência. Porque dizem na literatura que o que mais nos pesa na consciência quando voltamos para o mundo espiritual é quando a gente começa a ter lembrança do que nós nos propomos realizar com as pessoas, com as circunstâncias que foram apresentadas para nós para a reencarnação. Então, eu me sinto aqui preparada em estar voltando a viver maritalmente com determinada pessoa, eu me sinto preparada em ser filha de determinado casal, eu me sinto preparada em receber como filho alguém que um dia eu tirei a vida, então eu vou dar a vida. E muitas vezes, você, estando um pouco melhorado nessa circunstância, tendo adquirido mais conhecimento, estando levando uma vida mais pautada para o bem, você pode não aguentar o peso de tudo aquilo que você fez de ruim. Porque você, muito embora esteja caminhando por uma boa evolução hoje, aquilo que te pesou do lado de lá, que fez com que você solicitasse uma oportunidade para refazimento de tudo aquilo, voltaria aquele peso mais uma vez. Tanto é que vocês vão ver, para quem já não viu na literatura,
que quando muitas vezes se tem uma reencarnação compulsória de algum espírito que muito errou e que se cobra muito e que não consegue ter paz, fica até num desequilíbrio assim, meio que de loucura, a equipe que é responsável por ele planeja um retorno o mais rápido possível, para que, através do benefício do esquecimento do passado, ele possa recomeçar e trilhar novos caminhos. Inclusive, ontem, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que eu nunca vi, e essa pessoa estava dizendo exatamente isso, né? Eu acho que até que é me fugiu a palavra, sintonia, digamos assim, do que tem que ser dito com relação àquilo que aparece. Aí essa pessoa falava que ela tem muitos vídeos no canal dela onde ela fica indignada com essa relação do esquecimento, e que ela tinha participado de algum programa do professor Hélio Couto, que é aquele que eu falei para você, que tem um material muito bom de física quântica, etc., e ele tem também algumas coisas que são pagas, né? E que ele tinha feito, ele falou o nome lá da terapia, e eu não vou lembrar agora, e que nessa terapia ele pediu para que ele tivesse lembrança de fatos importantes e principais com relação a essa vida, do que ele tinha feito de bom e do que ele tinha feito de não tão bom assim. Aí ele falou que teve sonhos, né, que na verdade são desdobramentos, onde ele teve conhecimento de coisas boas e ele ficou satisfeito. Porém, quando ele estava fazendo aquele vídeo, há 2 dias antes, ele tinha tido um sonho de desdobramento que ele falou que ele não poderia detalhar, porque senão o vídeo dele ia ser suspenso lá do YouTube. Mas para quem assistiu o filme Albergue, que eu não assisti, mas eu sei do que se trata, que eu não gosto de coisas que envolvem tortura, ele falou que o que ele vivenciou nesse desdobramento, nessa lembrança, foi basicamente a atividade do filme Albergue, e que ele era o protagonista e estava sendo assessorado por mais 2 outras pessoas que demonstravam perfeita anuência a tudo que estava sendo feito e que ele estava sendo feito. E ele falou que quando ele voltou com muito desequilíbrio e até vomitou por tudo aquilo que ele presenciou, que ele tinha feito, e com um sentimento de culpa, um peso tão grande, que ele passou a mudar radicalmente a sua opinião com relação ao esquecimento do passado. Ele falou, eu pedi, dentro desse material aí do Dr. Hélio Couto, para lembrar, eu lembrei, mas eu fiquei horrorizado e eu não sei como que eu pude ser um monstro para praticar tudo aquilo que eu pratiquei com determinada pessoa. Mesmo que aquela pessoa tenha subtraído outra pessoa importante da minha vida, nada justifica ter feito o que eu fiz. E é bem assim, pesado o depoimento dele, ele estava realmente muito constrangido. Então, é interessante que a gente aceite a sabedoria de Deus com relação ao esquecimento do passado, entenda que realmente é para o nosso bem, e que a gente possa ser encaminhado para algum tipo de lembrança quando isso for para o nosso benefício, né? Quando a gente rejeita determinadas pessoas e situações, principalmente na literatura mostra muito quando a gente vai receber um filho, lá na erraticidade você fala, não quero receber fulano. E aí eles mostram no quadro qual é o seu compromisso com aquela pessoa. E você sempre Isso muda aí de descreve ideia. muito bem no livro Sexo e Destino, do Chico Xavier. Então, se eu já li esse, eu já esqueci. Mas, enfim, isso acontece com muita frequência. Mas aí é para o nosso aprimoramento. Porque ali no desdobramento, eu tendo a lembrança do compromisso que eu tenho com aquela pessoa, eu aceito recebê-lo. E aí, quando eu acordo com aquela sensação gostosa de estar recebendo uma oportunidade de refazer a minha caminhada com aquele espírito. Aí, depois que nasce, que cresce, né? Aí vem as diferenças, as arestas, mas aí são outras histórias, né? Uma coisinha de cada vez. Mas é importante que a gente vá entendendo todos esses mecanismos.
Bom, então, com relação ao esquecimento e tudo aquilo que a gente vai estar fazendo, de certa forma, do começo, a gente consegue gozar de uma felicidade relativa, porque aqui no estágio em que nós estamos, que é o planeta de provas e expiações, a felicidade plena não existe. Mas se você for parar para pensar, tudo aquilo que faz parte da sua felicidade relativa hoje, são coisas muito, muito, muito boas, são muitas bênçãos que Deus nos dá e que a gente tem que poder agradecer todos os dias, né? A gente poder conviver com as pessoas que a gente ama, poder ter um teto, poder ter um alimento na mesa, poder ter o ar para a gente respirar, estar num planeta, num país abençoado, onde não há tantas catástrofes naturais, tem aí os seus estágiozinhos de violência, mas vamos vigiar e orar. E aquilo que não está no nosso caminho, que não está na nossa trajetória de aprendizado, não nos acontece. A gente tem muito medo de violência, etc., mas tem pessoas que passam uma vida inteira sem nunca terem subtraído uma cueca do varal, é porque aquela pessoa não tem que passar por aquela situação. E assim sucessivamente, né? A gente tem que ir aprendendo, tem que ir confiando, tem que ir vigiando, tem que ir orando, tem que ir cuidando do nosso padrão vibratório, tem que ir vendo os locais e ambientes que a gente frequenta, as energias que compõem as coisas que estão do nosso lado, e assim a gente vai aproveitando melhor todas essas bênçãos de Deus. E essa felicidade relativa é uma grande felicidade comparado a muita coisa que a maioria das pessoas não tem. E aí vamos então aqui para o próximo slide, que tem aqui como ponto principal a questão da felicidade, né? Que, como eu falei, a felicidade relativa, aí tem essa pergunta que eu achei muito interessante. E onde se encontra a felicidade? Encontra-se no coração daqueles que, fazendo bom uso do livre-arbítrio, só pratica o bem. Daqueles que, conhecendo o Evangelho de Jesus, não só o leem, mas praticam. Que a gente está aqui nos cercando de indagações, de perguntas, respostas, mais o que vocês vão ler, assistir aí, que vão compor todo esse aprendizado. Mas não basta só adquirir o conhecimento, nós temos que vivenciar esse conhecimento. Então, é através da vivência do conhecimento que a gente vai adquirindo, que nos leva a fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio, é que a gente encontra a felicidade, como está dizendo aqui. Aí, deixa eu ver aqui, o próximo. Seis e 7. A sobrevivência do espírito, né? Então, com a pré-existência, o homem sofre apenas por as suas próprias faltas. Diferente da pegada lá do pecado original, né? Onde a gente, através do batismo, supostamente se livra do pecado de Adão e Eva, ou seja, é toda uma coletividade humana vivendo em função do erro de uma outra pessoa, digamos assim, né? Então, através daqui, a gente vive apenas aquilo que a gente necessita. E a gente vai acumulando também as nossas próprias virtudes e experiências adquiridas, que é o que eu falei, tudo aquilo que a gente aprende não retroage. E é no perispírito que se registram todos os estados da alma, porque como o perispírito é o nosso corpo sutil que nos acompanha depois que a gente vai para o plano espiritual, é nele que ficam marcadas todas as experiências de cada vida terrena que nós temos. Fica tudo ali. É por isso que muitas vezes, dependendo do nível e das circunstâncias que nós temos marcado no nosso perispírito, e se nós não
transmutamos todas essas coisas através do conhecimento, da vivência do evangelho, da nossa postura voltada para o bem, para o cuidado com a nossa evolução moral e espiritual, algumas coisas que vão se acumulando no nosso perispírito, elas muitas vezes tendem a ser expurgadas na forma de doença. Então, é como se o perispírito fosse um mata-borrão, né, onde capta tudo aquilo ali, e aquilo que não é retirado, diminuído, sanado através da nossa lei do amor, pode ser expurgado através de uma doença, se manifestando através de uma doença que nos forçará a reflexão e a mudança do nosso comportamento em tudo aquilo que a gente não quis mudar. É meio punk pensar assim, mas é verdade. Aí vimos aqui a sobrevivência do espírito. Deu outro aqui que muda o slide. Aqui. Vamos para o próximo. Aqui, então, tá. Que é o 7. Aí nós já falamos, né, do pecado original, que o perispírito deixa, então 7, praticamente nós já falamos também. Aí vamos para o próximo. Que é o 8. Aí no 8, nós temos aqui uma passagem que é o que foi escrito na introdução do livro do Sinal Verde, né? Que basicamente diz que nós estamos imersos num oceano de ondas mentais. E que há, naturalmente, um sistema de trocas que é inevitável. E que nós afetamos uns aos outros por essas emanações. Então, vocês veem aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui a imagem de um rapaz estudando e um espírito amigo ali do lado, colocando a mão no ombro dele, numa postura de carinho, de proximidade, de zelo, talvez até de força para aquilo que ele está empreendendo naquele momento. Então, existe um intercâmbio energético entre essa entidade e ele. E depois, no outro quadro, nós vemos aqui um ambiente, talvez de um bar, né, que ali tem uma mesa, várias garrafas de bebida alcoólica sobre a mesa, e 2 pessoas ali, confraternizando. Né? E não estou dizendo que isso seja errado. Todos nós temos aí, eventualmente, seu happy hour e tudo mais. O problema é a frequência com que a gente faz, como a gente faz e com quem a gente faz. E aí, como eu falei no início, que eu dei o exemplo da afinidade para Cecília, aqui nós vemos que eles estão degustando uma bebida alcoólica e que desencarnados, que se afinizam com o ambiente que eles estão e que se afinizam com o vício que provavelmente eles desenvolveram, vão ali do lado para sugar as energias dessa bebida alcoólica que eles, enquanto espíritos, não podem mais desfrutar. Então, isso também é um processo obsessivo, digamos assim. É até uma certa vampirização das energias que são emanadas da pessoa. E aí, à medida que eles vão extraindo essas energias advindas da bebida alcoólica, o que acontece? A pessoa sente necessidade de tomar mais, porque ela está alimentando tanto a sua satisfação, quanto a satisfação daqueles que estão. E isso não quer dizer que qualquer lugar que você vai, qualquer festividade que você vai, qualquer bebida alcoólica que você toma, isso vai acontecer. Vocês estão vendo aqui que é um ambiente de um bar, onde várias pessoas frequentam para essa mesma finalidade,
você está vendo uma série de garrafas ali sobre a mesa, então as pessoas não estão simplesmente conversando ali, confraternizando, depois vai cada um para o seu lado, estão num processo ali de estar num ambiente que é adequado a esse tipo de entidade e que estão se servindo dessa forma. E aí vamos, então, para o 9. Aí no 9, ele fala basicamente o que eu disse, né, que era lá do prefácio do Sinal Verde, e que no mundo tão heterogêneo com o que vivemos, essas ondas aparecem nas mais variadas frequências, de acordo com a equipagem evolutiva de cada um. E aqui, a frase de destaque seria essa retirada do Livro dos Espíritos, questão 459, que diz: temos muitas vezes ao nosso lado uma multidão de espíritos que nos veem e conhecem os nossos pensamentos. Sua influência sobre nós, portanto, é maior do que podemos supor, e muito frequentemente são eles que nos dirigem. Quando a gente diz isso, muito frequentemente são eles que nos dirigem, significa que muitas vezes eles nos conhecem tão bem pela observação diária, ou até por já serem algum desafeto do passado, que eles têm aquela afinidade, porque a gente acaba abrindo uma brecha justamente através daquilo que nós temos de resgate com relação àquela entidade. O que nós não temos que resgatar, nós temos uma espécie de blindagem, mas quando nós devemos e quando nós ainda não nos aprimoramos o suficiente para sermos blindados com relação a isso, existe um vínculo, uma brecha com determinadas entidades, com determinadas pessoas, por onde a gente acaba ficando suscetível de influenciações. Então, eles sugestionam atitudes, sugestionam, inspiram a se fazer determinadas coisas, e via de regra, as sugestões, as inspirações não são coisas que vão dar um fruto bom para nós, porque o intuito deles é realmente que nós não nos demos bem, porque eles não acreditam que nessa oportunidade, por mais que você esteja empenhado em se melhorar, ele ainda não te vê de uma forma diferente, porque talvez aquilo que foi o móvel da desavença entre vocês, você ainda não se aprimorou o suficiente, isso é normal. Então é por isso que a gente tem que estar sempre atento ao nosso pensamento, ver se é nosso mesmo, se é alguma coisa que você não costuma pensar com frequência, aí, ó, devolve, cancela, se liga com o teu mentor, se liga com o teu santo de predileção, se está sentindo alguma coisa que não está te caindo muito bem, coloca uma música de elevação de ambiente. Eu, por exemplo, ouço muito Ave Maria instrumental, e já vai mudando a energia, e se mantém, ou se há algo um pouco maior, eu abro o evangelho ao acaso, faço a minha oração, faço a minha interpretação, começo a imaginar uma corrente, um círculo luminoso que está me protegendo, peço proteção e mantenho o pensamento reto, que normalmente a gente consegue se blindar naquele momento de algumas investidas, porque nós somos constantemente rodeados mesmo. E a categoria dos espíritos que nos rodeiam depende das nossas fragilidades e da nossa conduta. E aqui enfatiza muito bem que os pensamentos que nos são sugeridos podem revelar-se positivos ou negativos, mas nós somos senhores da nossa vontade. As decisões que tomamos, segundo o nosso livre-arbítrio, são de nossa responsabilidade. Então, não adianta eu, por exemplo, dizer como atenuante que eu fui influenciada. Não adianta, porque
Eu posso ter sido influenciada, mas se eu me deixei levar por aquela influenciação, foi uma decisão minha. Foi um uso do meu livre-arbítrio. E a responsabilidade é minha. Por isso que as literaturas dizem também que todas as pessoas, normalmente, que colocam fim à vida, elas se arrependem no momento seguinte. Porque foi num ato impensado em que se deixou levar por tudo que já tinha vindo para ela, né, da conduta, da vida, da forma como tocou as coisas, mas sempre tem um processo de obsessão envolvido nisso. E aí, no momento seguinte, você se arrepende. Até ouvi uma mensagem na internet muito legal a respeito disso. Se eu achar, eu vou compartilhar para vocês. Que a pessoa suicida fala que no momento seguinte, ela se arrependeu e depois ela começou a ver tudo aquilo que incomodava e que entristecia, digamos assim, o dia dela, porque ela via com outros olhos. Ela viu o quanto que ela era favorecida em possuir tudo aquilo e por algum motivo ela não valorizou, não deu o devido valor. Então a responsabilidade é sempre nossa. Aí nós temos então aqui no slide 10, cabe a nós, nas diversas situações da nossa vida, examinar criteriosamente as sugestões que nos vêm à mente, pois podem ser de um bom espírito ou de um espírito menos evoluído. A diferença é que os bons espíritos não aconselham senão o bem. Aí, Livro dos Espíritos, questão 464. O problema de ter um bom ou um mau espírito a nos influenciar é questão de atração e sintonia, ou seja, o espírito inferior só pode nos causar algum mal porque os atraímos pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Sua presença costuma nos causar um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, interior, sem causa conhecida. Então, quando se sentir assim, recorre ao que eu falei. Como podemos fazer para neutralizar a influência desses espíritos inferiores? Atraindo os bons, pela prática do bem e pela confiança em Deus. Não há antídoto mais eficaz. Ou seja, reforma íntima. Jesus, na oração dominical, recomenda-nos pedir: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque sabia que as tentações estão no íntimo de cada um, e que nós só deixaríamos de sucumbir a elas através da prece, que brotasse dos nossos corações com sinceridade e fervor. As tentações que abrigamos no mundo psíquico são o mal que ainda não conseguimos eliminar. São nossos maus hábitos, nossos vícios, nossas concepções errôneas, que muitas vezes nos fazem agir em sentido contrário ao que gostaríamos. Então é isso, as nossas más tendências que a gente não trabalha na reforma íntima e dá vazão a elas, é o que nos fazem sucumbir às tentações. A consciência dessa realidade foi o que levou o apóstolo Paulo a proferir a lição belíssima. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Essas tentações constituem-se em fatores adversos do nosso caráter, rebaixando o nosso padrão vibratório. E, frequentemente, são os elos da cadeia que ligam nossos pensamentos aos dos espíritos que se encontram nessa faixa inferior das vibrações. É como dizem, né? Nós estamos sempre emitindo uma frequência. E é como uma sintonia de rádio. Se você está emitindo ondas de FM, você não vai se sintonizar no AM, e assim sucessivamente. Então, o que você emana
vai se sintonizar na faixa e na frequência daqueles que estão no mesmo patamar que você. Com isso, muitos atos de nossa vida cotidiana, posturas, gestos, palavras, leituras, ideias, acabam caindo na área de influência dessa categoria de espíritos, moldando nossa conduta, sem que o percebamos, visto que o envolvimento é extremamente sutil. E os espíritos não só se aproveitam das circunstâncias para induzir-nos ao mal, eles também as provocam, algumas vezes, encaminhando-nos para o objeto do nosso interesse, isto é, para situações em que somos tentados a agir contra a lei natural ou contra os princípios éticos e morais que deveríamos respeitar, pois sabem que somos passíveis de queda. Então, eles também favorecem oportunidades de ambientes e pessoas para que nós possamos cair nas tentações, porque eles sabem que nós somos passíveis de cair, né? Então, isso é uma realidade. Daí é que vem o vigiai e o orai, que a gente sempre fala o contrário, a gente fala orai e vigiai, mas no Evangelho está escrito vigiai. Primeiro você vigia, e depois você ora. Aí nós temos agora, nessa conclusão, as nossas atividades. Tem aqui as 6 questões da parte A e B, e a nossa frase da reforma íntima da semana que vem. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Ó, tanto que nós falamos hoje, já dá para vocês já saírem fazendo essa frase. Isso aí, difícil, hein? Olha, nossa senhora, tanta coisa para escrever, já até imaginei. Já. Tá vendo? Aproveita a inspiração, Angélica. Já faz. Pode deixar. E aí, Selma, você ficou com alguma dúvida com relação à execução dessa parte? Oi, desliguei. Não fiquei não. Eu vou responder o questionário e fazer a lição 1, 2 e 3. As questões de fixação, os questionários, é interessante que você responda, porque eles facilitam muito a fixação do conteúdo. E aí, na aula que você vai assistir, que está gravada, você vai ver que as respostas já estão lá. Então, você pode fazer a sua autocorreção e se aproveitar dos questionamentos das outras pessoas. Se surgir alguma dúvida persistente, você pode me perguntar no privado. Agora, com relação às aulas passadas que você perdeu, né? Essas daqui a gente vai ver na próxima aula. Agora, essa questão aqui da reforma íntima, você fica à vontade, se você quer falar na aula, como algumas pessoas fazem, ou mandar no privado do WhatsApp, como também algumas pessoas fazem, aí eu comento com você. Tá bom, pode deixar, eu agradeço. Bom, gente, então vou parar aqui a compartilhar. E foi isso, então, a nossa aula 4, apesar do tempo que a gente ficou aí trocando ideias, até que faltam 2 minutos para as 10, que é mais ou menos o limite de tempo que eu peço para vocês para a aula, né, de 1 hora a 1h30. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Tá tudo certo? Podemos encerrar? Tudo certo. Tudo certo. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a presença de cada um de vocês. Sem a presença de vocês, não faria sentido todo esse propósito, apesar de que quando me propus, eu falei, mesmo que ninguém participe, eu vou fazer sozinha e vou colocar na internet da mesma forma. Mas é muito mais prazeroso com vocês aqui. Então, muito, muito obrigada. E uma boa noite a todos, e nosso Pai do Céu aí possa nos abençoar abundantemente, a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Uma boa noite a todos, e vamos encerrar a gravação, né, Angélica?
É verdade, já ia te falar já.